E aí, pessoal, a notícia desta segunda-feira em âmbito nacional é, sem dúvida, o investimento que o Vasco vai receber. Vasco da Gama, adversário do Grêmio. Vamos entender os movimentos dos adversários do Grêmio na Série B. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com a Golden Token Brasil, uma forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está muito bem no banco? Pois a Golden Token Brasil tem a solução. Primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses. E com uma promoção muito legal. 10 tokens, você vai lá e compra 10 tokens, tem lucro de mais de 4% e mais uma camisa do Grêmio de brinde. Valorize o seu capital. Entre agora na descrição desse vídeo, conheça tudo sobre a Golden Token Brasil e compre agora para lucrar. Golden Token Brasil todos os meses. Gente, a notícia do dia é: Vasco da Gama entra em acordo com uma empresa para a venda da SAF com investimento de até 700 milhões. A negociação foi fechada em Miami, precisa de alguns acordos políticos, como os conselheiros e a própria Assembleia de Sócios, mas a notícia é essa: mais um clube avança na direção da constituição de uma empresa para administrar o futebol, tendo, claro, neste caso do Vasco da Gama, a participação majoritária de uma companhia estrangeira, 777 Partners. O que isso quer dizer e o que isso levanta? Essa não é uma discussão isolada. Isso não é isolado. Na Série B nós já temos 2 clubes muito avançados com isso. O Cruzeiro, que já está sendo administrado pelo grupo do Ronaldo Nazário, e agora o Vasco da Gama. Investimento, e a gente sabe que a relação disso aqui com a primeira divisão é muito próxima. Pois agora o Vasco da Gama. Nós já temos muitos casos, por exemplo, no Brasil. Cuiabá, Bragantino, Atlético Paranaense, o Juventude está bem avançado já, tem Ituano, tem Figueirense. O que a gente pode falar agora, Chapecoense, por exemplo, já passou pelo Conselho Deliberativo, recebendo também investimento. Se confirmado isso, nós teremos já, confirmando também a possibilidade da Chape, 3 clubes recebendo altos investimentos já nessa temporada. O que dá conta de um risco diferente para uma competição que se mostrava, dentro do nível de investimento que a gente estava vendo, uma competição muito possível para o Grêmio. Mas o Cruzeiro já evoluiu, é só ver o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro já tem uma oxigenação no seu processo. O Vasco, que a gente sabe que tem algumas dificuldades financeiras, da mesma maneira também. O Grêmio não parte para essa discussão neste momento. O Grêmio montou uma comissão, eu já falei sobre isso em um vídeo, uma comissão dentro do conselho para estudar as possibilidades. Eu já falei isso também, eu não vejo ambiente ainda de virar clube empresa. Mas nós temos que entender, nós temos que verificar como que esse mercado está avançando. O Vasco, por exemplo, o investimento se fala, e essa é a proposta dessa empresa, ele fala em 700 milhões de investimento na Sociedade Anônima do Futebol do Vasco ao longo dos próximos anos, mas a gente sabe que isso é um ponto importante. O Vasco foi avaliado porque se fala em 70% das ações dessa empresa, isso aí é 70% do clube, o Vasco foi avaliado na casa de 1 bi. 1 bi dentro de uma realidade que a gente está vendo. O que a gente pode discutir com relação a isso? A empresa promete, inclusive, pagar as dívidas do Vasco, sanear o Vasco para a partir daí sair. Este ponto, a gente já falou isso, a estrutura de negócio desse negócio aqui é muito parecida com a estrutura do Botafogo e do Cruzeiro. O Botafogo também fez isso, só que o Botafogo neste momento não está na discussão do Grêmio. O Botafogo subiu para a primeira divisão e não vai jogar. A minha preocupação aqui, e o foco maior é em cima dos clubes que estão fazendo investimento para essa temporada dentro da realidade que o Grêmio vai viver. E quando a gente vê isso aqui, a gente fica um pouco ressabiado, porque a gente tinha, de certa maneira, alguma tranquilidade nesse trânsito, mas agora não.
Agora, tendo o Cruzeiro mais estruturado e recebendo também investimentos, não sendo, por exemplo, punido por atraso de salário em meio a uma competição. Algo que eu temo para nós. Hoje o que se diz no Grêmio é que não existe esse risco, mas eu temo isso. Que a gente sabe que o Grêmio não conseguiu baixar a folha, março tá aí, o Grêmio não baixou. Então eu estou preocupado sim, eu até vou conversar com o Carlos Amodeu para tentar entender exatamente isso. Eu preciso tentar entender se o Grêmio vai correr algum risco, o que precisa acontecer para o Grêmio não correr esse risco. E com relação a esses times, eles vão ter essa tranquilidade. Vasco e Cruzeiro recebendo esse aporte vão ter essa tranquilidade, algo que incomodou muito esses dois clubes nos últimos anos, né? Cruzeiro nem se fala. O Cruzeiro, desde o ano que caiu, não conseguiu pagar nunca em dia. O Vasco é um clube que, historicamente, também paga muitos pecados por isso. Então, eu acho que é preciso que a gente avalie isso aqui, entenda isso aqui e, mais do que isso, estude. O que eu peço, a única coisa que eu peço, o Grêmio tem que saber o que está acontecendo aqui. Saber que movimento é esse. Sempre disse isso e acho que essa é uma movimentação. O Grêmio precisa se modernizar em matéria de gestão. Não vejo ainda ambiente para virar sociedade anônima, mas tem que saber o que isso quer dizer e criar algumas ferramentas de governança também nesse sentido para receber investimento. Tem muitas coisas para se fazer. Esses clubes, eles têm ramificações. Nós temos aí exemplos de grandes grupos que compram clubes em vários lugares do mundo e tem isso bem montado. Tem clubes nem tão estruturados assim, como em Portugal, que tem clube com parceria dentro do Brasil. Então, nós precisamos entender, estudar isso e ficar atentos a essas movimentações. Hoje é o segundo grande clube que vai enfrentar o Grêmio, que dá andamento a essa nova conduta do futebol. Segundo, a Chape vai ser o terceiro. Se eles trabalharem melhores do que nós trabalhamos, nós vamos ter problemas. Então, que a gente tenha entendimento e conheça isso aqui para não ficar para trás. Na Série A são vários clubes já. Vários clubes. Que a gente tem que pensar e entender o que está acontecendo. Nós precisamos nos modernizar. Nós precisamos ler. Nós precisamos estudar. Nós precisamos nos movimentar. A comissão do Grêmio ainda não se reuniu. Precisa saber qual vai ser o movimento, até para saber que nível de investimento os nossos adversários vão ter. Os nossos adversários. O Grêmio tem que ter esse entendimento, tem que ter humildade para dizer, eu sei que o Grêmio é gigante, eu sei que o Grêmio tem uma folha grande, mas se os outros clubes se organizarem melhor, nós vamos perder para eles. Futebol é assim, quem trabalha melhor ganha. Por isso é que nós estamos onde nós estamos. Então que a gente tenha entendimento, que a gente assuma essa condição, estude bastante, reflita bastante para ver qual é o melhor caminho. Está apertando o calo. Está cada vez mais claro que teremos uma Série B muito complexa, muito difícil, diferente de todas as outras. E espero que a gente tenha muita sorte e competência para sair vivo disso. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.